Tá? Tudo bem, Antônia? Antônia aqui, minha direita. Tudo bem? Tudo bem, filha? E sobrinha, né? Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não a vejo. Deus abençoe. Ofertamos, Deus abençoou. Nós cantamos, Deus recebeu. Nós oramos, Ele ouviu. Agora Ele fala e nós obedecemos. Tá bom? Então nós vamos... Eu vou pedir desculpa a minha insistência, mas não sai mais do lugar a partir desse instante também, não. Fica aí. Às vezes Deus tem uma palavra tão direta a você, você despercebido e saiu. Você não... Pode ficar tranquilo. Se você não tomar água, você não vai desmaiar, não. Tá? Pode ficar tranquilo. Deus vai abençoar você. Evangelista Vanessa foi escolhida por Deus para trazer a palavra esta manhã aqui. Deus continue, te abençoe como sempre, tá bom? Ou mais do que sempre. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Vamos dar continuidade a esse culto da família, culto de adoração ao Senhor Jesus. Culto esse que o Senhor preparou para mim e para você. Estarmos aqui mais uma manhã prestando um culto de adoração, um culto racional a Ele que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Parece meio chiclete falar isso, Vanessa, mas Ele é digno mesmo de toda honra e toda glória e todo louvor. A partir do momento que eu me levanto e me prontifico aí a um culto de adoração, eu entendo por vez que eu estou indo ali para o santuário, adorar o Rei dos Reis, prestar a minha adoração, a minha devoção e entregar o meu culto com totalidade no altar do Senhor Jesus. E este é o momento propício, este momento é agora. Aleluia. Então eu convido a você na sua simplicidade, no seu lugar, enquanto essa palavra estiver sendo ministrada, você continue a adoração aí na fiação do trono da graça, porque de qualquer forma, se essa palavra, da minha forma, não falar com você, o Espírito Santo de Deus é aquele que faz aquilo que lhe apraz. Ele fala no teu íntimo. Então não perca essa comunhão, essa fiação com Deus. Continue aí, Senhor, fala comigo. Use de misericórdia e bondade a tua serva, que eu não tenho nada, irmão, para falar com você. De mim eu não teria nada, não tenho nada. Mas a partir do momento que eu falei, Senhor, meu Deus, eis-me aqui. De mim realmente não tem nada, não tem palavra. Usa esse caco velho conforme a tua bondade, a tua vontade. Fala com a tua igreja conforme o Senhor quer. Porque se for segundo a nossa vontade, irmãos, qual é a minha vontade nessa manhã? Deus, eu preciso disso. Deus, alcança a minha família com libertação. Deus, eu necessito de uma providência amanhã. Essa é a minha vontade. Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida, para com a tua vida? Então que não seja a nossa vontade, mas que todavia seja a vontade exclusiva do Senhor, soberana, reinando sobre a minha e sobre a tua vida. Porque enquanto nós estivermos aqui, prestando esse culto de adoração ao Senhor Jesus, eu creio, querido, que Ele envia anjos lá na sua casa, no meio da tua parentela. Isso aqui já começou a pregação, tá, irmãos? Não entrei na palavra, mas eu creio que Deus já está falando neste lugar. Porque enquanto nós estamos aqui, unidos em adoração, louvando, entoando os louvores de adoração a Ele, glorificando, exaltando o nome dEle, Ele é aquele que envia o Espírito Santo de Deus no teu âmago, para te consolar, para trazer paz. Ele é aquele que visita os teus. Ele é aquele que visita as tuas necessidades. Ainda mesmo se você falar, Ele te conhece na essência. Lá no livro de Salmo 139 vai dizer que Ele te conhece ainda mesmo antes de você ser gerado. Antes mesmo de eu e você sermos gerados, ainda informes no ventre da nossa mãe,
O Senhor já conhecia a Vanessa aqui, já conhecia você aí. E todos os nossos dias já tinham sido escritos por Ele. Então por que eu vou me preocupar de chegar na presença do Senhor Jesus e me dispor às minhas necessidades, ao invés de me prostrar e tão somente adorar? Porque enquanto eu faço esse ato voluntário, Ele vem e me cobre com a tua proteção, com a tua benevolência, com a tua presença, e acampa os teus anjos ao meu redor, livrando os meus, guardando os meus, fazendo aquilo que Ele apraz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero desde já agradecer ao Senhor Jesus por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade, pela confiança do pastor a essa tribuna. Eu não sou preletora, eu não sou pregadora. Eu sou obediente à palavra do Senhor Jesus. Eu sou obediente ao convite do meu pastor e me prontifico. E tento por meio ali da Bíblia buscar o conhecimento, por meio da oração, o discernimento. E aqui estou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que toda honra e toda glória seja dado a Ele. Aleluia. Eu convido os irmãos a se colocar de pé. Não tenho o hábito de pedir, mas vamos se colocar de pé. Vamos quebrar protocolo, rotina neste dia de hoje. Aleluia. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Ruth. Glória a Deus, aleluia. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Onde diz assim: disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que andares, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. 19, somente a parte A. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. Pode se sentar, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, foi exposta aqui. Eu já te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tome a primazia aqui, ó Deus, neste ambiente. Que o Senhor faça, Senhor, meu Deus, meu Pai, aquilo que lhe apraz, Senhor. Porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Convido agora o Espírito Santo de Deus tomar, Senhor, meu Deus, meu Pai, a minha vida como tem tomado, Jesus. Faça segundo a tua vontade, Senhor. Que toda a minha vontade, todas as minhas paixões e vaidades seja anulada neste momento, Senhor. Fala, Espírito Santo de Deus, através dessa mensagem, aos corações que aqui se encontram, Senhor. Que nós venhamos agora abrir os ouvidos espirituais, Senhor Jesus. Nos conectarmos com o trono da graça, para que nós venhamos ser alimentados através deste maná. Tu tens liberdade nesta casa. Fala com o teu povo, Senhor. Fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, onde vai falar da história ali de Ruth e sua sogra Noemi. O livro de Ruth conta a história de uma jovem moabita
cuja uma lealdade extrema para com a sua sogra, Noemi, onde por vez ela futuramente viria a ser avó do rei Davi, o maior rei de Israel. O livro de Ruth, a história de Ruth, se passa num tempo ali onde os juízes estavam governando agora aquela nação. A Bíblia vai dizer que após a morte de Josué, aquele povo começa agora um declínio espiritual. O povo agora começa a ficar disperso. O povo agora não está mais naquela pegada de servir o Deus vivo de Israel. E eles começam agora a sua decadência. Eles começam agora a tropeçar. Eles começam agora a ter o hábito de agora se voltar a outros deuses, de buscar a outras coisas que feria a santidade de Deus, que entristecia o coração do Senhor Jesus. E eles abandonaram os usos e costumes ali de Israel, daquele povo. E o Senhor ficou muito irado, vendo aquela postura do povo, daquela nação de Israel. A Bíblia vai dizer que juízes ali estavam ali dominando aquele povo. E por vontade de Deus, por permissão de Deus, movido a um ato de rebeldia daquele povo, porque uma maldição não repousa na cabeça sem causa, devido agora àquela postura daquele povo diante o Deus ali que eles serviam, não estavam mais servindo o Senhor como Ele era digno de ser servido, como Ele é digno de ser adorado. Ele se volta agora a outros deuses, e Deus agora se ira com aquela postura e permite eles serem ali dominados por juízes, por aquele povo ali. E vem a fome naquele lugar. E vem a fome sobre aquela nação, sobre aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engraçado que Belém significa casa do pão. Como agora Belém, conhecida como casa do pão, o menor lugar ali da época ali, a terra do pão escolhida por Deus, não tem mais pão. Um lugar de abastança, um lugar de onde tinha provisão, e de repente acabou o pão. De repente não tem mais. A Bíblia vai dizer que tinha um homem por nome Elimeleque, que agora ele pega a sua esposa e seus 2 filhos e sai agora peregrinando nas terras de Moabe. Ele sai dali em busca de recurso, em busca de alimento, de provisão, para que não viesse morrer de fome. Mas triste coisa é quando nós saímos da presença do Senhor Jesus, buscando recurso ou direção, sem até mesmo consultar ao Senhor Jesus. Muitos acham sair da presença por rebeldia, ao invés de se consertar na presença do Senhor Jesus, para que a provisão do Senhor Jesus nos alcance naquele território. É mais fácil buscar subterfúgios, válvula de escape, a obedecer, a permanecer, a voltar às suas origens, o que era antes. E ele sai, Elimeleque sai ali e busca ali viver nas terras de Moabe.
E a Bíblia vai dizer também que chega um determinado ponto que Elimeleque morre, deixando agora Noemi viúva com seus 2 filhos. Aí sobreveio a primeira dor, desgraça, decepção na vida de Noemi. E mais à frente, agora os filhos de Noemi tomam para si mulheres moabitas para casar. Uma tradição que estava fora dos princípios da lei. Hebreus não podia casar com estrangeiros. E eles tomam para si mulheres moabitas para se relacionar, para casar. Aleluia. E eles casam. Uma das moças chama Orfa e a outra Ruth. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De fato, isso traria consigo uma maldição. Lá em Deuteronômio 23:3 relata as pessoas que são excluídas da Assembleia do Santa do Senhor. E lá a gente vai encontrar o nome dos Moabitas. E eles casam. E mais à frente veio sobre a casa de Noemi, sobre a família de Noemi, o luto novamente. Os 2 filhos de Noemi morrem. Agora fica 3 viúvas. Fica Noemi agora viúva. E como se dá o nome para a mãe que perde filho? Não tem nome. Não tem. E fica agora Noemi a lamentar, a prantear. E ela, por vez, com a alma amargurada, ela fala que a mão do Senhor veio sobre ela. E chega um determinado tempo ali, que ela está ali no campo de Moabe. E a Bíblia vai dizer que ela ouviu falar que o Senhor visitou aquele povo. Ela ouviu falar que, ela ficou sabendo que o Senhor Jesus visitou Israel. Visitou aquele povo com pão, com maná. E estudando a palavra, quem notificou Noemi essa visitação, que Deus outrora visitou novamente o povo com pão, com maná, foi o anjo do Senhor. Aleluia. E ela toma conhecimento disso e decide agora retornar à casa do pão. Ela decide agora retornar ao seu povo, à sua cidade de origem. E ela ali chama as suas noras. E ali no percurso ela pede que as noras agora volte para as suas famílias. Porque não faz mais sentido elas continuarem com ela, porque agora não tem mais filho para se casar. Ela já sendo velha, como que ela ia agora gerar filhos, para que elas duas pudessem agora casar novamente? Não tinha mais perspectiva nenhuma, não tinha mais esperança. Noemi estava andando agora com os olhos carnais, como assim quando eles saíram lá de Israel. Estava totalmente sem perspectiva. Estava totalmente desamparada. Então não tinha por que ela levar agora as suas 2 noras para com elas, com aquele povo. 2 estrangeiras, que não tinham hábitos e costumes daquele povo, daquela região, não conhecia o Deus. E ela, a Bíblia vai dizer que a Orfa e Ruth insiste, continua pedindo a ela que não, que deixasse elas ir com ela. E ela, naquela insistência que não. Pois bem, Orfa agora beija a sua nora, a sua sogra, e se despede
e vai embora, retorna para a sua família. E você vai folhear toda a Bíblia, você não vai mais ouvir falar de órfã, porque ela simplesmente encerrou a sua história, a sua trajetória ali. Porém, Ruth, ela insiste. Ruth, mesmo sabendo que Noemi não tinha nada para lhe oferecer, Noemi estava no estado agora de fracasso, de derrota, invalidez, não tinha nada, nenhum recurso para oferecer. E ela faz um ato de lealdade tão estrondoso, tão grande, tão gracioso. E ela pede, insiste, agora a Noemi. Ela fala, não insiste que me deixes, que me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Noemi, não insiste que eu fique aqui. Deixa eu ir contigo, Noemi. Deixa eu ir contigo, mulher. Aonde tu for, eu irei. Eu sei que você está desamparada. Se for para ficar desamparada contigo também, eu ficarei. Se for para morrer, aonde tu morrer, eu morrerei também. Noemi, sabe aquele teu povo lá? A partir do momento que eu decidi ir contigo, o teu povo agora é o meu povo. Eu abro mão dos meus deuses para agora servir o teu Deus, Noemi, será o meu Deus também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu fiquei tão irmãos, veja bem, não é de hoje que eu sei a história de Ruth e Noemi. Mas quando a gente vai ministrar a palavra, é tão lindo que o Espírito Santo de Deus começa a ministrar com propriedade. Traz ali observações, colocações. E eu fiquei lisonjeada com a atitude de Ruth. Ela sendo serva de deuses estranhos, cultura diferente, povo diferente. Noemi não tinha nada para lhe oferecer. Que recurso Noemi tinha para oferecer agora para Ruth? Nada. E ela se prontificou a abandonar tudo. E agora com um ato de lealdade e fidelidade para com a sua sogra, abandonar ali tudo e seguir, continuar a caminhada árdua com Noemi. E Noemi viu agora a insistência de Ruth. Ela falou, essa aí não desiste fácil não. Eu vou ter que carregar ela comigo. Mas eu vejo tão lindo a postura que Ruth teve. Como agora ela vai servir um Deus que ela não sabe. Lá em Deuteronômio vai dizer, como eu já falei aqui em 23:3, que de povos que não entraria na congregação dos santos até a tua 10ª geração, por ser um povo que prestava idólatra, pessoas que prestavam cultos a outros deuses, pessoas que não estavam ali na mesma linhagem, mas ela abandona e toma para si com propriedade o Deus de Noemi, o povo de Noemi. Sabe como quando você recebe um convite no escuro e você vai por fé? Assim foi Ruth. Ela foi. E Deus se agradou desse ato de lealdade, que é muito diferente de nós. Muitas vezes nós somos muito detalhistas. Por ora nós não estamos errados quando nós decidimos ver com quem nós queremos nos aliançarmos, com quem nós queremos fazer ato de fidelidade.
Nós buscamos pessoas que talvez estejam em uma posição mais elevada que a nossa, ou até mesmo ali pareio. Mas nós não queremos nada mais, nada menos que nós. Nós só queremos do patamar nivelado ou acima. Mas a nossa lealdade pode nos levar a patamares que lá, verdadeiramente, nós vamos conhecer a mão de Deus. Nós vamos desfrutar da bondade de Deus. Sabe, quando você oferece algo, o que você tem, você não tem nada, mas o que você tem, você oferece. Sem querer nada em troca. Sem barganhar. Sem, olha, eu vou fazer isso porque pode vir isso. Eu posso ir por esse caminho aqui, que por esse aqui vai vir 7 ao meu favor. Mas quando nós decidimos com lealdade, pureza de alma e coração, Deus vê, irmãos. Deus vê a intenção do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia vai relatar que ela chega agora ali, retorna para Belém. E a cidade ficou eufórica ao saber do retorno de Noemi. Com agora uma estrangeira, né? E Noemi, agora, creio eu, que ela volta tristonha, que ela volta meio que envergonhada. Mas, mesmo assim, aleluia, aquele povo a abraçou. Aquele povo ficou feliz com o retorno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu vejo aqui a bondade e a misericórdia de Deus para com Ruth, se estendendo a Noemi. Ruth mal sabia que o retorno para Israel, a sua fé se renovaria outra vez. Aleluia. Muitas vezes nós saímos da presença, nos distanciamos. Quantos saíram da presença do Senhor Jesus? Se distanciou. Por decepção lá fora, quebrou a cara. E fica constrangido de voltar à casa do pão. E fica com receio de retornar. Será como que aquele povo vai me recepcionar? Será como que eu serei vista ao retornar ali àquele lugar? Eu quero te dizer para você que está assistindo a este culto, ou que você que venha futuramente assistir a esta pregação, se porventura você saiu da casa do pão buscando um recurso lá fora, ainda dá tempo de você voltar e reconciliar com o altar. Porque é no altar que tem pão, é no altar que tem provisão, é na presença do Senhor Jesus que você encontrará descanso, refúgio e socorro para a tua alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mundo é mau, lá fora é cruel. Lá em Provérbios vai dizer, não me lembro o versículo certo, o capítulo e versículo certo, que é melhor habitar numa casa onde há paz, né? Do que numa casa onde há muita fartura e briga. Esse é o sentido do versículo que tem lá. Então, traduzindo, é melhor continuar em Israel, debaixo da potente mão do Senhor Jesus, até que venha o tempo de conserto e abundância, do que sair peregrinando em outras terras estrangeiras, debaixo de um jugo de deuses estranhos, tomando para si maldições, que venha se postergar até a tua 3ª, 4ª, 10ª geração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. E a cidade, como eu falei, fica toda eufórica. Volta com o retorno de Ruth, de Noemi. Noemi ainda tem uma amargura, uma tristeza de alma, devido às grandes percas que ela teve ali. E no desenrolar da história que todos nós já conhecemos aqui, vai dizer que Ruth pede permissão a Noemi para sair, para apanhar espigas, que esse não é o foco da palavra aqui, mas para melhor compreensão do quanto que Deus fez na vida de Ruth e se estendeu a vida de Noemi por um ato de lealdade. Ela vai ali sair para pegar espigas, para se alimentar, para trabalhar e trazer alimento, sustento também para a sua nora, que agora já velha, de idade. E ela vai no primeiro dia, volta, e Noemi fica sabendo. Noemi pergunta aonde que ela estava, e ela fala que ela estava na terra de Boaz. Boaz é um parente de Elimeleque. E agora Noemi usa de estratégia para com Ruth, para que Ruth viesse ser ali protegida, coberta, buscar um relacionamento, um outro casamento agora para Ruth. Ela se incumbe disso e dá instruções agora a Ruth, e dá todas as instruções, e vai, e aqueles homens ali que estavam trabalhando ali no campo ali de Boaz, chega ao ouvido de Boaz, quem é aquela moça. Boaz traz ali a proteção. E no desenrolar da história, ele tem um outro parente lá mais próximo. Esse parente abre mão ali de casar das terras de Noemi também. Então Boaz chega finalmente e casa agora com Ruth. E Ruth agora está amparada. Veja bem como Deus muda o cenário, irmãos. Qual perspectiva de vida que Noemi e Ruth tinham ao sair dali das terras de Moabe? Não tinha perspectiva nenhuma. O livro de Ruth, ele nos apresenta como um dos princípios, como um estudo, como aproveito, a fidelidade, a bondade, a lealdade que nós, a lealdade, a fidelidade de Ruth para com Noemi, despertou no coração do Senhor Jesus, chamou a atenção do Senhor Jesus. Então o Senhor Deus ali mudou a sorte de Ruth e consequentemente mudou também a sorte de Noemi. Veja quão satisfatório é quando nós decidimos, por vez, abandonar as nossas paixões, as nossas vontades, as nossas vaidades e buscar de fato servir com amor, servir com lealdade, sem barganha, servir sem interesse. Mas de uma certa forma o retorno ela vem. O livro de Ruth nos desperta esse lado leal, esse lado parceiro, esse lado de se apropriar desse Deus. Por muitas vezes, quem já está há anos nessa caminhada, não tem esse Deus com propriedade, não serve com essa propriedade, porque creio eu, quando Ruth, a partir do momento que ela abriu mão de servir aos seus deuses, a sua cultura, o seu povo lá fora, e abraçou essa fé de Noemi, abraçou esse Deus de Noemi, esse povo de Noemi, ela simplesmente abandonou tudo, seus costumes lá, e se lançou, e optou por verdadeiramente viver. Muitas vezes o que nos falta é isso, é viver de fato esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como
como eu já falei, através da lealdade dela para com Noemi. E um voto de juramento e uma decisão de abandonar tudo. Deus muda agora o cativeiro de uma estrangeira. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Outrora lá fora ela servia a outros deuses. Agora ela está servindo o Deus de Israel. Ela tomou para si o Deus único e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente vai ver no capítulo 4, no versículo 13, onde Ruth dá a luz a Obed. Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, o maior rei da história de Israel. Então as mulheres, 14, então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora Ruth, que te ama, o teve, e ela te é o melhor do que 7 filhos. Olha que prazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. Aleluia. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e chamaram o seu nome de Obed, este o pai de Jessé, pai de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, querido. Aqui nós temos a verdade, 3 verdades que Ruth nos ensina. Princípios para relacionamentos piedosos. O livro de Ruth está repleto de princípios de justiça e relacionamentos piedosos. Relacionamentos sem interesse. Aleluia. Talvez se Noemi fosse uma bela de uma fazendeira, tivesse recursos à vista, que lá na frente vai dizer que ela tinha terras, né? Mas a princípio, lá quando Ruth fez esse ato de lealdade, não era visível aos olhos de Ruth. Ruth é um exemplo supremo de alguém que priorizou o relacionamento pessoal. Ela exemplifica lealdade, serviço, diligência e retidão moral. Muito sofrimento pode ser evitado quando aprendemos a nos relacionar uns com os outros em amor, percebendo as reais implicações disso em nosso relacionamento. Talvez se lá na frente, talvez se Noemi fosse uma pessoa vantajada de bens, fazenda, muitos iam dizer: é muito fácil Ruth optar em largar sua vida para servir quem tem. Mas não, Ruth, ela decidiu esse ato de lealdade e servir diante do fracasso e da derrota mesmo. Não, eu vou contigo, minha sogra, até o fim. Se tiver de padecer, eu padecerei contigo. Se tiver de morrer, eu morrerei contigo. Se tiver de nós possuirmos alguma coisa futuramente, eu estarei ao seu lado. Independente do que aconteça lá na frente, eu não vejo, mas independente do que acontecer, vou segurar firme na tua mão e eu vou contigo até o fim. E por vezes, por menos disso, a gente solta a mão do amigo, a gente solta a mão do irmão, a gente solta a mão do companheiro. Por uma dificuldade no lar, a gente solta a mão do cônjuge, da esposa, do esposo. Por uma dificuldade momentânea, pais colocam filho fora de casa, porque não está trazendo o retorno que a maternidade futuramente traria. Que nós possamos aprender com esse ato de lealdade, essa forma de servir,
genuíno que Ruth teve. Segunda verdade que Ruth nos ensina: diretrizes para crescer em piedade. Hospitalidade significa mostrar bondade e generosidade aos estranhos. A maioria trata bem os seus amigos, porém, pessoas piedosas tratam os estranhos da mesma forma como se trata os amigos. Outro exemplo, muitas vezes a gente trata bem somente os de fora. E o da nossa parentela nós não queremos apresentar bondade. E Deus nos desperta, irmãos. O nosso primeiro evangelho, a nossa primeira igreja, começa ali em casa, no meio dos nossos. A gente quer mostrar lealdade, que não é pecado, que não é ruim, com os estranhos. Mas a gente não quer ter um ato genuíno de generosidade e bondade para com o nosso próximo, da nossa própria família. Muitas vezes nós queremos abençoar um estranho do que abençoar um que nós estamos convivendo debaixo dos nossos olhos, vendo ali a dificuldade, os anseios que este está passando. Aleluia. Que nós possamos ter essa percepção de igreja dentro do nosso lar também. E que possa se estender lá fora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro princípio. Terceira verdade que eu aprendo com o livro de Ruth e quero compartilhar com vocês. Princípios relacionados à autoridade. Um relacionamento adequado com a autoridade é uma característica das pessoas piedosas. A obediência fiel e gentil é uma das características para relacionamento correto com a autoridade. Ou seja, eu tenho que buscar um relacionamento de lealdade para com a autoridade. Qual autoridade é essa, Vanessa? A autoridade maior, primeiro, do seu líder, da sua casa, do cabeça. A autoridade do seu líder, do seu anjo da tua igreja. De quem você escolhe para governar o seu país. Do seu chefe, do seu patrão. Aleluia. A gente tem que reconhecer quem está acima de nós. Quem está além de nós. Aleluia. Obediência, fidelidade, servidão. Deus se agrada disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a ação para a qual Ruth convoca. Mediante disso, relacionada a princípios para relacionamento piedoso, em cima disso, a ação para a qual Ruth nos convoca, para que nós não assumimos compromissos muito rapidamente. Muitas vezes, no ato eufórico ali, nós queremos, é tendencioso, né? Surgir uma proposta ou contar uma história ali para nós e nós, da nossa palavra, já querer fazer uma aliança. Também, irmãos, é cabível de nós também ter decência, orar a Deus, buscar a Deus a direção. Se é de Deus esse ato de fidelidade, de lealdade, de aliança. Se Deus está nesse negócio, a gente tem que ter esse discernimento, buscar também de Deus essa direção. Espere até que você compreenda todas as implicações de qualquer compromisso que vier e assumir com o outro. Porque eu posso, no meu ato eufórico aqui, dar minha palavra. E de repente, quando eu me reconciliar comigo mesmo, me conectar comigo mesmo e com Deus, e falar, poxa, eu fiz uma péssima escolha. Eu fiz uma péssima aliança. E agora eu já dei a minha palavra. E como que vai ficar agora a minha postura diante dessa pessoa?
Eu sendo cristã, e a palavra do Senhor Jesus vai dizer que a palavra do cristão por vezes é sim, sim, não, não, passou disso, é procedência maligna. Por isso que nós temos que buscarmos a direção do Senhor Jesus. Se de fato, se verdadeiramente Deus está naquele negócio, Deus está naquela aliança, naquela afirmação de contrato, naquele acordo, naquele apertar de mão. Aleluia. Uma coisa é você ser solícito com a situação do próximo e se prontificar em abençoar, em ajudar, em estar ali até ele se renovar, a se reerguer para continuar. Outra coisa é você prometer: olha, Wilson, eu estou contigo nessa, viu? Eu estou contigo nessa. Se você precisar de mim, conta comigo. Tá aqui meu WhatsApp. Se for para chorar com você, eu chorarei com você também. Se for para te ajudar nessa prova, eu ajudarei também. Se for para passar uma prova com você, Wilson, eu estou passando essa prova com você. Olha, Wilson, se você precisar também, pode falar comigo que eu envio o recurso lá, eu te mando uma cesta básica. Olha, Wilson, se você precisar, olha, conta comigo. Sabe aquela conta lá que está atrasada? Pode mandar que eu vou pagar para você. E no ato que o meu irmão mais necessita, mais precisa, agora o Wilson vem e bate na minha porta. Vanessa, eu estou precisando. Ai, irmão. E começa as desculpas. E começa, ai, não. E muitas vezes você até tem. Mas no seu ato eufórico ali, você assumiu compromissos que talvez você não teve a sabedoria de buscar de Deus, se estava dentro das suas condições ali mesmo. E você começa a negar. A sua palavra cai por terra, querido. E como fica agora? Aleluia. Essa palavra, essa aliança, esse acordo que você fez com o irmão. Por isso que nós temos que vigiar até no que nós falamos para com o outro. Irmão, eu vou te ajudar dentro das minhas condições. Eu vou te ajudar, irmão. Sabe em quem eu vou te ajudar? Eu vou te ajudar com oração. Vamos marcar um período de oração? Vamos marcar um período de oração. E Deus vai desbravar os céus e terra. E Deus vai nos direcionar o que nós vamos fazer. Irmãos, eu vou te ajudar. Vamos levantar um propósito de consagração. Busca primeiro revestimento espiritual, irmão. Busca primeiro sabedoria da parte de Deus, direção. E dentro daquilo que Deus lhe direcionar, você propõe ao seu irmão. Para que não venha cair numa fadiga, num descontentamento. Para que a sua palavra não venha cair por terra também. A sua quebrando a aliança. Amém? Aleluia. Pratique a lealdade e entenda que uma pessoa leal prioriza os seus relacionamentos acima de vantagens com modalidades pessoais. Pratique a lealdade e entenda que uma pessoa leal prioriza os seus relacionamentos acima de vantagens. Eu vou ser leal até a parte que me cabe. É certo isso, irmão? Eu vou ser leal até onde que me convém. Eu vou com fulano até a parte que me compete. A partir do momento que o barco dela começar a naufragar, opa, eu estou caindo fora. Não. Se eu decidir a ser leal, a ir contigo, eu vou até o fim. Se tiver de perecer tu, meu irmão, eu vou perecer também. Porque aqui nós estamos correndo junto. E o que sobrevir sobre ti, sobrevirá sobre mim também. Porque eu estou na mesma pegada com você. Eu vou entrar nesse propósito sem segundas intenções. E o mesmo Deus que te abençoar, abençoará a mim também.
E quando a bênção vier sobre mim, acampará também aos teus redor, alcançará os teus também. Sabe quando você se dispõe a ir, sem querer que nada venha até você? Eu só vou me dispor. Que nesta manhã nós aprendemos a ser leal, sem interesse, sem barganha, sem segundas intenções, porque de natureza humana nós queremos fazer algo em troca, irmãos. É de natureza humana o homem querer fazer algo buscando para si um reconhecimento próprio. Infelizmente é. Mas que nesta manhã nós sejamos participantes dessa mesma lealdade que Ruth teve. E eu creio que no tempo oportuno, no momento certo, nós seremos retribuídos. Aleluia, através da bondade do Senhor Jesus. Não abandone o compromisso assumido com o amigo, mesmo que isso significa sacrifício pessoal. Que é difícil, né? Como que eu vou sacrificar a mim mesmo em prol de uma palavra que eu dei ao meu amigo, ao meu irmão? É como eu falei, a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Aleluia. Então que nós venhamos procurar firmar lealdade e parceria dentro da direção de Deus, buscando sempre a direção, sabedoria de Deus, esse recurso que vem da parte do Senhor Jesus. E quando nós fizermos atos voluntários, que seja genuíno, que seja verdadeiramente de coração, sem procurar buscar aproveito próprio. Pratique a hospitalidade para com os estranhos. Não recuse bênçãos daqueles que não lhes são familiares. Saiba que Deus recompensa e honra tal generosidade. Aleluia. Obedeça à autoridade legítima. Creia que Deus abençoará tal obediência de maneira que lhe são inesperada. Aleluia. A partir do momento que eu decidi obedecer, a confiar ao meu Deus, a minha vida, a partir do momento que eu tomo para mim esse Deus, que Ele é digno, que Ele é grande, que Ele é benevolente, que Ele é galardoador em abençoar. Eu tomo para mim uma verdade, que esse Deus, independente do meu fracasso, independente do cenário que eu esteja inserida momentaneamente, Ele não deixa de ser Deus. Independente do meu hoje, o meu amanhã já está traçado por Deus. Aleluia. Então eu não vou me apegar ao que as minhas condições momentâneas estão me apresentando hoje. Eu tão fielmente vou continuar servindo, olhando para o alvo que é Cristo, crendo por Deus que o meu futuro, o meu amanhã já estão todos escritos por Deus. E que eu só venho sair debaixo dessa graça, dessa bondade, dessa proteção, daquilo que Deus tem para a minha vida, se de fato eu me comportar como aquele povo de Israel por hora se comportou. Negando um Deus vivo, deixando as suas práticas, deixando de adorar, de servir, buscando para si deuses estranhos, povos estranhos, se relacionar com pessoas estranhas, com linhagens diferentes que Deus abomina. Aí sim, eu estarei fora dali da promessa de Deus. Onde sobreveio o que agora? Me sobrevém o saldo da minha rebeldia. Me sobreveio agora o fruto daquilo que eu plantei. A partir do momento que eu escolhi servir ao Senhor Jesus com ordem, decência, a partir do momento que eu falei assim, não, Senhor, eu vou contigo até o fim. Eu vou nessa caminhada até o fim. Eu tenho para mim que Deus é o meu Senhor e Salvador, independente das minhas condições bancárias, independente da minha situação financeira, sentimental.
Aleluia. Eu tenho para mim isso, querido. Que nós possamos aprender muito com Ruth no dia de hoje, sobre a sua lealdade, sobre abandonar seus deuses estranhos, práticas antigas, e tão somente tomar essa verdade que é o Deus de Israel, o único Deus que é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e continuar. E ir até o fim, até que venha. Amém, querido? Deus seja louvado. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou sobre o meu coração, a respeito desse Deus vivo, desse Deus que olhou com generosidade, que aprovou aquele ato de bondade, de lealdade de Ruth para com Noemi, a sua sogra, que não tinha nada para lhe oferecer, mas ela optou a servir o mesmo Deus de Noemi, a congregar com o mesmo povo, e ali Deus abençoou o estado de Ruth, mudou o cativeiro de Noemi, e louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que através dos nossos atos de lealdade para com o Senhor Jesus e para com o nosso próximo, Deus possa também mudar, Senhor Jesus, o nosso cativeiro, mudar o cativeiro dos nossos familiares. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com a permissão do pastor, eu quero encerrar esta palavra com uma oração. Se coloquem em pé, queridos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e maravilhoso Pai. Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, papai. Palavra essa, Senhor Jesus, do Teu trono para os nossos corações. Deus querido, Deus amado, eu muito aprendi, Senhor, sobre o livro de Ruth. Deus querido, Deus amado, a Tua igreja foi agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, ministrada, Senhor, meu Deus, meu Pai, da Tua bondade, Senhor Jesus, para com Ruth e para com Noemi. Deus, em cima da Tua palavra, Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta manhã, que o Senhor venha infundir em nossos corações, Senhor, dessa mesma lealdade genuína de Ruth, Senhor. Que nós possamos enxergar o nosso irmão além da nossa aparência, além daquilo que ele tem para nos dar, Senhor. Que nós possamos servir, Senhor, meu Deus, meu Pai, debaixo da Tua direção, Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, influenciar, amar, Senhor Jesus. Senhor, sem barganhar. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, verdadeiramente tomar para nós esse Deus tão grande e servir em espírito e em verdade, Senhor. Deus querido, Deus amado, que nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, sermos, Senhor Jesus, participante dessa mesma benevolência que veio sobre a vida de Ruth. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, usufruir dessa mesma graça, dessa mesma bondade, Senhor Jesus, que o Senhor usou com misericórdia para com a vida de Ruth. Deus querido, Deus amado, eu abençoo, Senhor, cada um dos meus irmãos no dia de hoje, que eles venham sair daqui, meu Deus, meu Pai, de posse da Tua palavra, que eles venham sair daqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, debaixo da Tua verdade, que somente o Deus de Israel é o Deus da nossa salvação, é o Deus dos nossos antepassados, e que esse mesmo Deus possa ser o nosso Deus hoje e sempre, através, Senhor, meu Deus, meu Pai, das nossas vidas, Senhor Jesus. Este Deus seja conhecido também pelos nossos familiares, e vidas serão alcançadas e transformadas, porque nós sabemos aqui também que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, alcança, Senhor, a nossa parentela que ainda serve outros deuses, deuses estranhos, Senhor. Alcança com salvação, alcança com graça, alcança com misericórdia, lava e traz para a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Eu já abençoo cada um que aqui se encontra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, e as palmas engrandecem o nome dEle. Desculpa. O grupo de louvor vai fazer o último louvor. Aleluia. Vamos entoar o nome do Senhor Jesus.